é contigo, aleluia. Aonde você estiver, Ele é abrigo, seu amigo, Deus provedor. Pode confiar, pode confiar. Lara, lara, lara. Boa noite, Igreja da Praia, tudo bem com vocês? Deus abençoe sua vida. Estamos começando mais um culto online aqui. Fique à vontade para cantar, para celebrar a Cristo. E lembre-se disso, Ele está contigo, não importa onde você estiver ou como você estiver. Vamos cantar? Deus poderoso, Deus que tudo pode fazer, o controle de tudo está nas mãos de Deus, nas mãos de Deus, nas mãos de Deus. Yeah. É maravilhoso saber que não há impossíveis para Deus. Cante. Então não duvide, confia em Deus, confia em Deus, confia em Deus. Pois Ele é contigo, aleluia. Aonde você estiver, Ele é abrigo, seu amigo, Deus provedor. Pode confiar, pode confiar. Lara, 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 lara. Deus, Deus poderoso, Deus poderoso, Deus que tudo pode fazer, o controle de tudo está nas mãos de Deus, nas mãos de Deus, nas mãos de Deus. É maravilhoso saber que não há impossíveis para Deus. Então não duvida, confia, confia em Deus, confia em Deus, confia que Ele pode tudo. Ele é contigo, aonde você estiver. Ele é abrigo, seu amigo, Deus provedor. Pode confiar, pode confiar. Lara, 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 lara. Ó meu Criador, lembrei-me do teu grande amor. Ele extravasa em mim, causando fervor. Minha mocidade vai algum dia terminar. Enquanto houver força em mim, meu amanhã será linda recordação. Aprendi olhando Salomão, te dou toda a juventude que há em mim. Quero transpirar de amor, te amo, com obras, com fé. Ó meu Criador, lembrei-me do teu
velocidade vai algum dia terminar. Enquanto houver força em mim, meu amanhã será linda recordação. Aprendi olhando Salomão. Ó Deus, ensina-nos a contar os nossos dias, Pai, a fim de que alcancemos corações sábios, ó Deus, ou a fim de que o nosso coração se torne um coração sábio, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Te dou toda a juventude que há em mim, quero transpirar de amor. Te amo, com obras, com fé. Te dou toda a juventude que há em mim, quero transpirar de amor. Te amo, com obras, com fé. Te amo, com obras, com fé. Oh, 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 oh. De que vale a força, a sabedoria, se o meu alvo não está em ti? De que vale a força, a sabedoria, se eu não me lançar, Senhor, pra ti? De que vale a força, a sabedoria, se o meu alvo não está em ti? De que vale a força, a sabedoria, se eu não me lançar, Senhor, pra ti? Te dou toda a juventude que há em mim, quero transpirar de amor. Te amo, com obras, com fé. Te dou toda a juventude que há em mim, quero transpirar de amor. Te amo, com obras, com fé. Te amo, com obras, com fé. Oh, 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 oh. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas fale um dia no centro do teu
minha colheita, minha herança. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Boa noite, caros amigos e amigas, irmãos e irmãs, que a poderosa graça de Jesus Cristo encontre o seu coração, onde quer que você esteja neste momento. Eu pressuponho que a maioria daqueles que estão cultuando com a gente neste momento esteja em sua própria casa. Mas, claro, também é possível que alguns estejam acessando este culto de outros lugares, do trabalho, da rua, do trânsito, enfim. A maioria de vocês está participando de casa e nós também estamos transmitindo os cultos de nossas próprias casas. Eu diria que dificilmente na história recente do mundo ocidental a casa teve uma importância tão grande e tão estratégica para todos nós. Para muitos que se acostumaram a ter que sair da casa todos os dias para trabalhar, a casa se transformou no próprio ambiente de trabalho. Como vocês podem ver, eu estou cultuando com vocês neste momento a partir do meu ambiente de trabalho, que é um compartimento aqui da minha casa. Este é o meu ambiente de trabalho. Os livros que estão aqui atrás de mim, ao contrário do que alguns pensam,
não são uma demonstração de intelectualidade, claro que não. Eles apenas fazem parte do meu trabalho. É daqui que eu dou as minhas aulas, é aqui que eu participo de lives, é aqui que eu participo de reuniões, é aqui que eu realizo todos os trabalhos que se relacionam à minha profissão diariamente. É daqui que eu estou pregando ultimamente. Para um professor e pastor como eu, por exemplo, os livros são importantes ferramentas de trabalho. Se eu fosse um marceneiro, por exemplo, eu ficaria muito honrado em poder falar a todos vocês em meio a móveis inacabados, serras, pedaços de madeira, etc. Ou, se eu fosse um jardineiro, seria lindo falar no meio de flores, de plantas ornamentais, enfim. Mas eu sou um professor e pastor, e neste momento é na minha casa que eu passo a maior parte do meu tempo. A minha casa se tornou um lugar mais completo do que era. Não é mais um lugar apenas para comer, beber, descansar, se vestir, mas também é um lugar para se trabalhar, para se gerar os recursos para o sustento da minha família, por exemplo. É o lugar de onde eu cultuo com a minha família e também cultuo com vocês. E assim a gente segue cultuando de nossas casas na esperança de que as coisas se normalizem o mais rápido possível para que tenhamos a segurança necessária para nos encontrarmos regularmente como fazíamos antes da pandemia surgir. Se as nossas casas não se transformarem em santuário agora, eu acho que nós não seremos mais capazes de fazer isso e de entender isso. É agora ou nunca. Mas a verdade é que todos estão cansados. Vocês estão cansados, eu estou muito cansado. E não é porque nós somos pastores e temos a responsabilidade de guiar e servir ao nosso rebanho que estamos isentos de todo o peso que resulta desse momento que a gente está vivendo. Não, claro que não. Nós somos de carne e osso como todos vocês. Num dia acordamos alegres, dispostos, com a sensação de que o mundo é maravilhoso, é colorido. No outro acordamos desmotivados, tristes, desanimados, sobrecarregados, e o mundo nos parece acinzentado. Num dia acordamos inspirados e queremos dividir essa inspiração com outras pessoas. No outro nos sentimos sem inspiração e mesmo sem inspiração, muitos de nós, como eu, por exemplo, como pastores e professores, precisam dizer algo às pessoas. Hoje é domingo e aqui estou eu para compartilhar algumas palavras com vocês. Será que de fato eu tenho algo a dizer que seja significativo para você? Será que eu estou bem? Será que eu estou inspirado? A maioria de vocês não saberia dizer. E por mais que isso incomode a um pastor, talvez muitos nem queiram saber. Talvez muitos só estejam interessados em saber se há alimento para consumir, se há exemplo a seguir, se há uma orientação a receber. Mas a verdade é que se vocês sentem a necessidade de serem ouvidos, nós pastores também. Se vocês sentem a necessidade de apoio, nós também. Isso tudo para dizer que nós pastores compartilhamos da mesma dor, dos mesmos desafios e da mesma vulnerabilidade que todos vocês. Nós não somos melhores e nem piores. Há muitos pastores por esse Brasil afora que neste momento estão passando por enormes dificuldades. Eu conheço alguns deles. Experiências de privação, de escassez, até experiências de depressão. Pastores que compartilham das mesmas dificuldades vividas por suas ovelhas.
Pastores também são como o profeta Elias, ou seja, são homens sujeitos às mesmas paixões que todos os outros mortais. Isso está lá em Tiago, no capítulo 5, no verso 17, um texto, inclusive, que eu quero compartilhar com você aqui hoje à noite. Bem, meus queridos e minhas queridas, a pandemia nos equalizou. Eu diria que a pandemia nos colocou de joelhos, e nos colocou de joelhos em pelo menos dois sentidos. No sentido de nos conclamar a oração, mas também no sentido de nos vulnerabilizar, de mostrar a nossa fragilidade, no sentido de mostrar o quanto todos nós somos frágeis. Homens simples e comuns estão de joelhos. Homens entendidos e de prestígio também. Homens e mulheres pobres estão de joelhos. Homens e mulheres ricos também estão de joelhos. Pessoas que moram em casebres e pessoas que moram em palácios. Pessoas desconhecidas que sequer frequentam as redes sociais estão de joelhos. Mas influencers e personalidades que possuem milhões de seguidores nas redes sociais também estão de joelhos. Fiéis estão de joelhos, tanto quanto padre, pastor e rabino. É claro que nós não podemos negar que muitos estão empobrecendo enquanto outros estão enriquecendo em função exatamente da pandemia. Mas de um lado e de outro há perdas e a gente também não pode negar isso. Há uma tempestade de proporções mundiais que chegou a todos nós. E tempestade é sempre isso que reúne no mesmo ambiente heróis e povo, plateia e palco, protagonistas e coadjuvantes. Ou seja, a tempestade nunca é particular. A tempestade não se interessa por ideologias ou mesmo por crenças. Não há um lugar onde nós podemos nos colocar ilesos quando a tempestade chega. Apenas nas nossas casas e torcer para que elas permaneçam de pé. Não há nenhum discurso que nos blinde dos horrores da pandemia. Nós não temos respostas para todas as perguntas, nem mesmo os pastores têm. Sejamos pastores que são conhecidos por terem uma orientação a dar, sejam ovelhas que são conhecidas por seguirem os seus pastores. Sejam políticos ou povo, intelectuais ou desprovidos de formação, líderes ou liderados, todos estamos debaixo da mesma tempestade. Como poucos nesse nosso Brasil, eu tive a grata oportunidade de chegar a uma formação em nível de doutorado na minha área. A minha mãe, por outro lado, que inclusive foi muito importante para que eu chegasse onde eu cheguei, cursou não mais que a 3ª série primária. Mas neste momento eu preciso me cuidar, assim como ela. Porque as nossas formações, apesar de profundamente distintas, não são muito relevantes quando se trata de um vírus e das consequências dele. Então, o que eu quero dizer é que nós estamos juntos nisso tudo pela própria natureza do problema. A gente só precisa entender isso e tornar isso um motivo suficientemente forte para que nós nos ajudemos, nos apoiemos e nos cuidemos uns dos outros. É como se o coronavírus estivesse nos dizendo: se unam com entendimento, pessoas. Caso contrário, vocês não terão nenhuma chance contra mim. E eu diria que é nesses momentos que a graça de Cristo se revela de modo peculiar. Eu diria que é exatamente quando nós estamos cansados, esgotados, quando estamos de joelhos, é que a graça de Cristo se torna tão especial para todos nós.
A novidade da graça se explicitou há quase 2000 anos atrás, espantando as pessoas daquela comunidade judaica do primeiro século, trazendo inclusive muito desconforto às autoridades religiosas da época. É interessante como essa graça ainda hoje pode nos causar uma certa estranheza. E por quê? Porque nós vivemos dentro de uma lógica meritocrática, consumista. Nós vivemos dentro de uma lógica jurídica. Achamos que para ser justo, as pessoas sempre precisam merecer o que ganham, merecer o que desfrutam, o que possuem. A meritocracia, ou seja, essa ideia de que eu só posso alcançar o que eu mereço, pode até fazer sentido em algumas instâncias da nossa sociedade dominada pela lógica do capital. Mas quando a gente mistura religião com essa lógica, o resultado pode ser catastrófico. Mas, infelizmente, melhor dizendo, felizmente, a graça cura. A graça cura, meus queridos. É quando nós nos sentimos esgotados, quando nós nos sentimos desanimados, quando nós percebemos que nos faltam as forças, que é tudo que nós precisamos para merecer alguma coisa, que nós entendemos e experimentamos a graça de Cristo. A graça não significa cruzar os braços, de modo algum. Pelo contrário, a graça se manifesta nessa consciência de que, apesar de todos os nossos esforços, toda a nossa correria, não fomos capazes de resolver todos os problemas, de conseguir tudo o que nós desejamos e de prosperar única e exclusivamente por mérito próprio. A graça acaba sendo, então, uma espécie de descanso para a nossa alma aflita, devedora, e ela se manifesta de variadas formas. A graça se manifesta de variadas formas. A graça se manifesta na paz interior que o Espírito de Deus nos proporciona em muitos momentos da nossa vida. A graça se manifesta na ajuda e no socorro que um amigo disponibiliza, no perdão de uma dívida. A graça se manifesta no livramento e no escape. A graça se manifesta no simples fato de você ter o que comer quando se senta à sua mesa. A graça também se manifesta na possibilidade que Deus te dá de ajudar aos aflitos. Quando você percebe que os seus esforços, apesar de intensos, não foram suficientes para produzir os resultados desejados, você só tem duas alternativas. Ou você entra em desespero, que é o que a maioria faz, ou você descansa. Ou você deixa o seu mundo colapsar, ou você se deixa conduzir pela mesma palavra de Jesus a Paulo. A minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 1 Coríntios capítulo 12, verso 9, esse é um texto que muito provavelmente você já conhece. Bem, a minha mensagem nesta noite é o próprio compartilhamento da minha vulnerabilidade. Como eu disse, eu estou cansado como você. Mas a Igreja de Cristo é uma igreja de pessoas como eu, limitadas, frágeis e que, conscientes dessa condição, se esforçam para que a comunidade seja um espaço de cuidado, uma caixa de ressonância das dores e das necessidades. A graça de Cristo se evidencia nos momentos de dor e de cansaço, como eu disse, sobretudo porque é nesse momento que a comunidade entra em ação. É nessa igreja, meus queridos e minhas queridas, que eu acredito. É essa igreja que me faz continuar lutando. Eu poderia, inclusive, dar por concluída essa mensagem, mas eu quero ainda compartilhar brevemente com você tudo isso que eu acabei de dizer à luz de um texto específico que se encontra no livro de Tiago,
no capítulo 5. Eu quero destacar alguns versículos desse capítulo. Na verdade, eu quero destacar 3 grupos de pessoas que eu encontrei aqui e que representam o modo como as pessoas lidam com a sua própria força ou com a sua própria fragilidade e, consequentemente, com a ideia de comunidade. Para mim, entender a nossa força e a nossa fraqueza é fundamental para a gente entender a igreja como uma comunidade. Mas que grupos são esses que estão aqui presentes no capítulo 5 de Tiago? Bem, eu quero que você acompanhe comigo alguns versículos, são vários versículos, são pelo menos 20 versículos nesse capítulo. Eu não vou ler esses 20 versículos, mas eu gostaria de citar alguns aqui, destacar alguns que de alguma forma me trazem um pouco dessa ideia de que, em geral, nós nos dividimos quando o assunto se trata da nossa força, da nossa fragilidade e, sobretudo, como nós lidamos com isso no contexto da comunidade. Então, como eu disse, eu destaquei aqui 3 grupos e eu acho que esses 3 grupos são muito esclarecedores para todos nós aqui que desejamos ardentemente viver a comunidade. O primeiro grupo que eu quero destacar, então se você puder ficar com a sua Bíblia aberta, eu vou percorrer alguns versículos, não vou ler todos, como eu disse. O primeiro grupo que eu destaquei aqui nesses versículos de Tiago capítulo 5 é o grupo dos fortes e injustos. Primeiro grupo, o grupo dos fortes e injustos. Os versículos de 1 a 3 também mostram, além desses 3 versículos, o versículo 5 mostram como nós podemos nos alinhar a um determinado grupo e, de alguma forma, nos desviarmos disso que nós chamamos de comunidade. Olha o que esses versículos dizem, versículos 1, 2, 3 e 5. Eia, pois, agora vós, ricos, chorai e pranteai por vossas misérias que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas e as vossas vestes estão comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesourastes para os últimos dias. Versículo 5 diz assim: deliciosamente vivestes sobre a terra, e vos deleitastes, cevastes os vossos corações como num dia de matança. Esses versículos que nós acabamos de ler nos mostram que há um grupo aqui e que nós poderíamos chamar de o grupo dos fortes e dos injustos. Esses versículos mostram, por exemplo, a ineficácia dos bens materiais como uma espécie de suporte do nosso ser. Eu diria que são palavras duras aqui do apóstolo, que denunciam a injustiça que se manifesta na extração dos recursos dos fracos para a manutenção da força dos fortes. Nos versículos 4 e 6, por exemplo, dizem assim: eis que o jornal dos jornaleiros, dos trabalhadores, que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído, clama, e os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. O verso 6 diz assim, condenastes e matastes o justo, ele não vos resistiu. Ou seja, esse forte, ele também é injusto e a sua força se alimenta da fraqueza dos fracos. Ou seja,
os justos e a sua fraqueza funcionam como o recurso para alimentar a ganância dos ricos. Parece bem atual, né? Esse texto. Parece que nós estamos falando dos dias de hoje. Tiago aqui, com isso tudo, parece nos dar uma mensagem. Ele parece expor o equívoco desse projeto, ou seja, essa ideia de que a confiança no que se possui torna a comunidade aparentemente desnecessária. Esse grupo pergunta para si mesmo: por que eu preciso da comunidade se eu tenho abundância de recursos? Esse é o grupo dos fortes e injustos. Eles são fortes, como eu disse, mas a sua força se alimenta da fraqueza dos fracos, se alimenta da injustiça, se alimenta dos recursos dos fracos, dos poucos recursos dos fracos. Esse é o primeiro grupo. Como eu disse, esse grupo não precisa de comunidade, porque se justifica, se baseia nos seus próprios recursos. Mas há um segundo grupo aqui também. Eu classificaria esse segundo grupo como o grupo dos fortes e justos. Vamos nos lembrar, o primeiro grupo é o grupo dos fortes e injustos. Mas aqui também existe um grupo, que é o grupo dos fortes e justos, um grupo representado aqui nesse texto pelo profeta Elias. Ele é a representação desse grupo. Aqui, o profeta Elias é colocado como uma espécie de exemplo de força, já que ele é um profeta, já que ele opera maravilhas por meio da sua oração. Isso está particularmente colocado lá nos versos 17 e 18 desse texto. Se você quiser ler comigo, diz assim, ó: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Implicitamente, Elias também é colocado aqui por Tiago no grupo dos justos. Basta a gente ler o versículo 16, em que ele diz: olha, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos, e aí ele emenda com a história de Elias. Ele coloca Elias como uma pessoa justa. Ele é justo e ele é forte. E é citado por Tiago como alguém grande porque opera a partir dos dons concedidos por Deus. Ou seja, ele é profeta, ele é um grande profeta na tradição judaica. E você talvez saiba o quanto Elias é uma referência para a tradição judaica. Então ele é grande, ele é forte, ele opera maravilhas através da sua oração, ele é alguém amado por Deus, ele é alguém usado por Deus, ele é alguém talentoso, ele é alguém que detém um conjunto interessante de dons e de talentos. E Elias não está ancorado na sua personalidade. A força dele não reside na sua personalidade e também não reside no seu patrimônio. Ele não é socialmente influente e nem é rico como o pessoal do primeiro grupo. A força de Elias está em Deus. E é bom que a gente entenda isso. Mas há aqui também uma mensagem para todos nós. Apesar de Elias ser exemplar para todos nós no que diz respeito ao uso do poder de Deus, e certamente quando nós lemos a história do profeta Elias, a primeira coisa que a gente busca é exatamente o exemplo dele como grande profeta de Deus, mas apesar disso, Tiago parece aqui expor o risco de se confiar demasiadamente na fama e no poder de Deus, inclusive, e se esquecer da humanidade, se esquecer das próprias limitações humanas. O risco é também achar que não se precisa da comunidade, mas por um motivo diferente do primeiro grupo. Esse segundo grupo, corre o risco de achar que não precisa de comunidade, não porque os seus integrantes confiam em seus próprios recursos materiais,
mas simplesmente porque eles têm a Deus. E talvez por isso, Tiago, no versículo 16, diz que nós devemos confessar as nossas culpas uns aos outros e orar uns pelos outros para sermos curados. E ao mesmo tempo ele começa o versículo 17 dizendo que esse grande profeta Elias também é homem vulnerável, sujeito às mesmas paixões, apesar de ter orado para que não chovesse, não choveu, e ter orado novamente para que chovesse e choveu. Apesar disso, ele é gente como a gente. Apesar de ser profeta, ele é sujeito a ser afetado pelos problemas da vida, como qualquer outra pessoa. E é por isso que Tiago aqui humaniza Elias. Eu acho isso fantástico. Eu acho isso fantástico. A maioria das pregações que eu já ouvi a respeito de Elias são pregações que exaltam o seu poder, a sua força e o fato de ser alguém extremamente usado por Deus. Mas Tiago, sem negar que esse homem é um homem especial, ele humaniza Elias. Não se engane, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Não são apenas os ricos os que confiam em seus recursos materiais que rejeitam a comunidade. Não. Os que se encontram supostamente investidos do poder de Deus também frequentemente podem acreditar que não precisam de comunidade. Mesmo que inconscientemente muitos agem como se não precisassem da comunidade por acreditarem que os seus dons, os seus talentos são suficientes para se conectarem diretamente com Deus sem a necessidade de relacionamentos comunitários, sem a necessidade de pessoas, sem a necessidade da ajuda de qualquer pessoa. Essas pessoas também podem facilmente chegar à conclusão de que são fortes e justas e que a comunidade, na verdade, é para fracos. Eu tenho lidado com pessoas nessa condição, eu diria, há pelo menos 30 anos. Isso que Tiago está dizendo aqui não é novidade para nós, não é novidade para mim. Frequentemente pessoas, ao se sentirem especiais, ao se sentirem usadas por Deus, podem cair nesse erro de acreditar que não precisam de comunidade. Porque, como eu disse, comunidade é para os fracos. Bem, mas existe um terceiro grupo aqui nesse texto que eu gostaria de destacar aqui, que eu gostaria de compartilhar com você nesta noite. É o grupo dos fracos e justos. Nós vimos o grupo dos fortes e injustos, vimos o grupo dos fortes e justos. Os fortes e injustos são representados nesse texto pelos ricos, por aqueles que confiam na sua própria fortuna, nos seus próprios recursos. Nós vimos o grupo dos fortes e justos representado aqui por Elias, mas nós temos aqui também o grupo dos fracos e justos. Esse grupo está representado aqui particularmente nos versículos 7, 8, 9, 10, 11, que dizem assim: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Ele está falando para uma comunidade e ele está pressupondo que essa comunidade é uma comunidade de justos. E ele continua dizendo: Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Verso 10, ele diz assim: Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. E no versículo 11 ele diz: Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Esse é o grupo
dos fracos e justos. Como você pôde ver aqui, a paciência diante da aflição é a grande virtude dos fracos e justos. Deles também é requerido que não prometam aquilo que não sabe se cumprirá. Olha o que o versículo 12 diz. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, não, não, para que não caiais em condenação. Versículo 12 do capítulo 5 de Tiago. Ora, se tem uma coisa que eu tenho visto, sobretudo nesses tempos pandêmicos, é crentes que, em nome do poder de Elias, prometem mundos e fundos, prometem cura, prometem prosperidade e acabam frustrando pessoas. São justos que têm mais fé do que deveriam ter. Por mais estranho que essa afirmação possa parecer. Você não pode dizer que uma pessoa será curada se você não tem certeza disso. Na verdade, você não foi chamado para isso. Você não foi chamado para fazer adivinhações. Entenda a fragilidade das pessoas e entre nessa fragilidade e se coloque junto a elas. Se você percebe que existem pessoas que estão chorando, a Bíblia diz, chore com elas. Muito mais do que enxugar as suas lágrimas. Chore juntamente com elas. O juramento é uma forte aposta num futuro desconhecido. É tomar decisões hoje ignorando os possíveis reveses do amanhã. Não é uma característica dos fracos e justos, segundo Tiago, fazer promessas por um futuro que só pertence a Deus. Por outro lado, esse grupo também se caracteriza por não se manter passivo diante do que está acontecendo na comunidade. Os versos, particularmente os versos de 13 a 15, mostram isso. Esse texto é um texto interessante porque ele mostra que os justos são chamados a não permanecerem inertes, não permanecerem neutros diante do que está acontecendo, sobretudo se aquilo que está acontecendo a outros não é o que está acontecendo com você. Tiago está dizendo aqui, a partir do verso 13, ele está dizendo, olha, participem da vida. Está alguém aflito? Orem. Está alguém contente? Cante louvores. Dividam essa alegria. Se está alguém doente, chame os presbíteros da igreja e orem sobre essa pessoa, ungindo essa pessoa. Se houver culpas, que haja confissões e orações uns pelos outros. Verso 16, por exemplo. Há aqui também uma mensagem de Tiago para todos nós. E a mensagem é uma mensagem que nos incentiva todos os fracos e justos a usar a sua fragilidade comunitariamente. Me parece que esse terceiro grupo, o grupo dos fracos e justos, é o que melhor entende o valor e a importância da comunidade. Eles sabem que comunidade é para fracos. Sim, eles não estão negando isso. Mas, ao mesmo tempo, eles se compreendem como fracos. Eles reconhecem que são fracos. E isso é uma coisa que envolve pastores, como eu disse, ovelhas. Eu compartilhei com você aqui no início a minha fragilidade, o meu cansaço, o meu esgotamento, que é o mesmo que muito provavelmente você que está me ouvindo tem passado. Então, quando nós reconhecemos a nossa fragilidade, quando nós reconhecemos o nosso cansaço, nós podemos também experimentar a graça de Deus por meio da comunidade. Não importa o quão rico você é, nem o quão dotado de talentos e dons você é. Por mais ricos que sejamos ou mesmo dotados do poder de Deus, ainda somos frágeis, ainda somos vulneráveis, ainda somos humanos e, portanto, ainda precisamos das pessoas. Não se esqueça disso. Eu quero terminar a minha mensagem de hoje citando 3 conselhos que eu acredito que Tiago está nos deixando a partir desses versículos do capítulo 5. Primeiro conselho:
cuidar da esperança. A esperança deve ser uma parceira de todos nós. Versículos 7 e 8 a gente pode ver isso, versículos 10 e 11 a gente pode ver isso. Assim como o lavrador é paciente na espera pelo precioso fruto da terra, que está lá no versículo 7, você leu comigo, assim também nós deveríamos ser pacientes e fortalecer os nossos corações. O livro de Romanos, no capítulo 5, nos versos 3 e 4, afirma que a tribulação produz a paciência produz a experiência e a experiência produz a esperança. Portanto, nós precisamos nutrir a esperança. Ela não é automática, meus irmãos. Ela não é mágica. Ela não acontece assim. Não basta você ser cristão para ser alguém esperançado. Não. Nós devemos ajudar a esperança a nos ajudar. A sobrevivência da esperança depende de um posicionamento correto, positivo, frente ao que nos incomoda, frente ao que nos desestabiliza, e o sofrimento, por exemplo, é uma coisa que nos desestabiliza. Um segundo conselho que eu vejo aqui é não usar a fragilidade para denegrir o outro. Isso está particularmente aqui no versículo 9, que diz assim: irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Não vos queixeis uns contra os outros. Nós não devemos ser juízes, irmãos, mas devemos ser cuidadores. E qual é a diferença? A diferença é que a nossa relação com o outro não pode ser jurídica, não pode ser baseada na lei, mas precisa ser fruto da graça divina. Nós não podemos usar a fraqueza do nosso irmão contra ele. Essa tática está a serviço da competição, mas nunca está a serviço da cooperação. Então, definitivamente é algo que nós não deveríamos fazer. Usar a fraqueza das pessoas para denegrir a imagem das pessoas. A fraqueza é uma coisa que tem que ser assumida por todos nós. E o terceiro e último conselho que eu vejo aqui de Tiago a todos nós é deixar-se cuidar. Deus quer cuidar continuamente de você, mas você precisa se deixar cuidar. Para isso, é preciso não estruturar o nosso ser a partir do ter, para não cairmos no erro do primeiro grupo. Também não devemos confiar na posição carismática que se ocupa na comunidade. Não confie no bom momento que você está passando, meu irmão, minha irmã. Não confie que sempre será relevante a todas as pessoas. Não confie que as coisas sempre darão certo. Não confie em sua própria pregação, em sua boa aula, em sua boa nota, em seus bons negócios, em sua boa palestra, para você não cair no erro do segundo grupo. Na verdade, Tiago nos ensina aqui a reconhecermos a condição de necessitados que representa todos nós. Essa é a imagem do terceiro grupo e a imagem a que somos chamados a copiar, a encarnar. Quem não abre suas fortalezas não pode ser curado. Quem não abre a sua vida, quem não abre as portas dos seus quartos, não pode ser cuidado. Quem não abre os compartimentos da sua vida, não pode ser curado. E isso está muito claro para todos nós aqui no versículo 16 do capítulo 5 de Tiago. Confessai as vossas culpas uns aos outros para que sareis. Então, se eu quero sarar, se eu quero ser curado, eu preciso ser sincero, e a igreja precisa ser um ambiente que possibilite isso. A confissão nos fragiliza, sim. Eu concordo com isso, mas para Tiago, uma comunidade que não sabe usar isso não é uma comunidade cuidadora. Portanto,
Os cuidadores devem receber a confissão do outro como um elemento sagrado e proteger isso. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Eu quero orar por você. Pai querido, muito obrigado por esta palavra que encheu os nossos corações de esperança e que demonstra a tua misericórdia sobre nós, que demonstra a tua graça, como nós dissemos nesta noite. É quando nos sentimos fragilizados, cansados, é que a tua graça se manifesta sobre nós. É que a sua graça se torna mais visível nas nossas vidas. E Deus, no momento em que eu estava meditando nessa palavra, me senti cansado, me senti esgotado, mas também me senti preenchido pela tua graça. As palavras do Senhor Jesus a Paulo, a minha graça te basta, ressoam no meu coração neste momento e que possam também ressoar no coração da tua igreja, do teu povo, daqueles e daquelas que estão ao alcance da nossa voz nesta noite. Deus, eu quero pedir que o coração de cada um seja tomado em tuas mãos, seja de alguma forma consolado pelo Senhor, que é o nosso Consolador. Deus, alcance essa família enlutada neste momento, alcance esse coração preocupado, alcance essa mesa vazia, alcance, Deus, esse leito que resguarda pessoas em situações difíceis, que a tua graça possa chegar lá, que a tua graça possa chegar nos nossos lares e que possamos ter nesta noite renovada a nossa força, a nossa disposição, a nossa motivação em estarmos juntos uns com os outros, sabendo que apesar das dificuldades, Pai, nós estamos juntos. Que o sentimento de unidade possa invadir esta igreja nesta noite. Que o sentimento de gratidão pela tua graça, pela graça recebida, possa invadir o nosso coração nesta noite. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Meus caros irmãos e irmãs, eu quero agradecer muitíssimo a sua presença aqui nesta noite. E desde já quero desejar a todos vocês uma excelente semana, uma semana abençoada, para a glória e honra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fiquem na paz e a gente se vê no próximo domingo. Amém. Incomparáveis são as suas promessas, Senhor. Vamos cantar juntos nessa noite, amém? Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Cantemos. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, isso declare nessa noite, cante. Sempre, sempre te adoro. Senhor, toda a terra e cantemos louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruja os mares ao som de Deus.
fé e alegria. Declare: temor não